A Revolução Francesa, de 1789 a 1799, o fim do antigo regime e o nascimento da modernidade política. A Revolução Francesa foi um dos acontecimentos mais marcantes da história mundial. Ocorrida entre 1789 e 1799, ela pôs fim ao antigo regime, derrubou os privilégios da aristocracia e do clero e lançou as bases políticas, sociais e ideológicas do mundo contemporâneo. Seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade ultrapassaram as fronteiras da França e influenciaram profundamente revoluções, constituições e movimentos sociais em diversos países, inclusive no Brasil. O antigo regime e suas contradições. Antes da Revolução, a França era governada por uma monarquia absolutista, na qual o rei concentrava o poder político, administrativo e jurídico. A sociedade francesa era organizada em 3 estados, ou ordens. 1. Primeiro estado, o clero. 2. Segundo estado, a nobreza. 3. Terceiro estado, burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses, cerca de 97% da população. O problema central residia no fato de que clero e nobreza gozavam de privilégios, como a isenção de impostos, enquanto o terceiro estado arcava com a pesada carga tributária. Essa desigualdade estrutural tornava o sistema injusto e insustentável. Mostrar um vídeo e imagem horizontal, 16.9, para ilustrar esse texto sobre a Revolução Francesa. A crise econômica e social. No final do século XVIII, a França enfrentava uma grave crise financeira, causada por diversos fatores. Gastos excessivos da corte de Luís XVI, especialmente em Versalhes. Custos elevados com guerras, como o apoio à independência dos Estados Unidos. Sistema tributário ineficiente e desigual. Más colheitas, que elevaram o preço do pão e agravaram a fome popular. A miséria crescente contrastava com o luxo da nobreza, alimentando o descontentamento popular e a crítica ao regime. 3. A influência do Iluminismo. As ideias do Iluminismo tiveram papel fundamental na eclosão da Revolução Francesa. Filósofos como Voltaire, Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau questionavam o absolutismo, defendiam a razão, a liberdade de pensamento, a igualdade jurídica e a soberania popular. Essas ideias circularam amplamente entre a burguesia e setores instruídos do terceiro estado, fornecendo uma base teórica para a contestação do antigo regime. 4. O início da Revolução, 1789. A Revolução teve início formal em 1789, quando Luís XVI convocou os Estados Gerais, uma assembleia que não se reunia desde 1614, para discutir a crise financeira. O terceiro estado, insatisfeito com o sistema de votação, proclamou-se Assembleia Nacional, afirmando representar a nação francesa. Pouco depois, em 14 de julho de 1789, ocorreu a tomada da Bastilha, símbolo do absolutismo real. Esse episódio tornou-se o marco simbólico da Revolução Francesa e passou a ser comemorado como o Dia Nacional da França. 5. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em agosto de 1789, a Assembleia Nacional aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um dos documentos mais importantes da história política moderna. Ela afirmava princípios revolucionários, como igualdade de todos perante a lei, liberdade individual e de expressão, direito à propriedade, soberania da nação. Esses princípios rompiam definitivamente com a lógica do antigo regime e afirmavam uma nova concepção de cidadania. 6. A radicalização da Revolução. A Revolução Francesa passou por várias fases. Após a queda da monarquia em 1792 e a proclamação da República, o processo revolucionário tornou-se mais radical. Entre 1793 e 1794, durante o chamado Período do Terror, liderado por Maximilien Robespierre e os jacobinos, milhares de pessoas foram executadas na guilhotina, acusadas de conspirar contra a Revolução. O próprio rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta foram condenados à morte. Essa fase revelou as contradições da Revolução. Ao mesmo tempo em que defendia a liberdade, recorreu à violência extrema para preservar o novo regime. 7. O Diretório e o fim da Revolução. Após a queda de Robespierre, a França passou a ser governada pelo Diretório, de 1795 a 1799, um regime marcado por instabilidade política, corrupção e dificuldades econômicas. Nesse contexto, o prestígio do exército aumentou, abrindo caminho para a ascensão de Napoleão Bonaparte. Em 1799, Napoleão realizou o golpe do 18 de Brumário, encerrando o ciclo revolucionário e inaugurando o consulado, considerado o marco final da Revolução Francesa. 8. Consequências e legado histórico.
A Revolução Francesa teve impactos profundos e duradouros. Abolição dos privilégios feudais. Fim do absolutismo na França. Consolidação do princípio da igualdade jurídica. Difusão do liberalismo político e do nacionalismo. Influência em revoluções e movimentos de independência em todo o mundo. Mais do que um evento francês, a Revolução Francesa foi um marco da história universal, simbolizando a transição do mundo feudal para a sociedade moderna. A Revolução Francesa representou a ruptura decisiva com o antigo regime e a afirmação de novos valores políticos e sociais. Apesar de suas contradições e excessos, ela inaugurou uma nova era, na qual a ideia de que o poder emana do povo passou a ocupar o centro do debate político. Seus ideais continuam a inspirar reflexões sobre democracia, cidadania e direitos humanos até os dias de hoje. Agradecemos imensamente por você ter assistido ao canal Malhete na História e dedicado seu tempo a mergulhar conosco nos fatos e personagens que marcaram o passado. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu joinha, isso ajuda muito a manter o projeto vivo e a levar história de qualidade a mais pessoas. Fique à vontade para comentar, compartilhar e, claro, voltar sempre. Novos vídeos e histórias aguardam por você aqui no Malhete na História.